Olá, professoras, Ensino Fundamental 1. Este é o PET do quarto ano. Eu estou aqui na terceira semana de Matemática, Unidade de Geometria, tá? Então, e nessa semana a gente encontra alguns erros já. A gente pegar na questão da descrição dos ângulos, a gente já vai encontrar os erros, tá? Aqui embaixo, podemos perceber ângulos retos, né? Aí tá aqui, ó, no telhado das casas e ângulo obtuso nas janelas, nos cantos das paredes. Então aqui houve uma inversão, tá? Então é preciso cuidado na hora de fazer a atividade e também de explicar para os alunos, tá? Não confundir. Então se tirar um print da página aí, toma cuidado, porque está invertido, tá? Ângulo obtuso, a gente observa nos telhados das casas, né? E o ângulo reto é que é observado nas janelas, nos cantos das paredes, dos cadernos, tá ok? Na semana 4 de matemática, ainda do quarto ano, tá? A gente observa também a questão aqui dos relógios, tá? Parece que o PET queria abordar relógios, a diferença entre relógios digitais e relógios analógicos, né? Só que, olha aqui, existem vários tipos de relógios. Os mais usados são os de ponteiro e os analógicos, tá certo? Então veja que há uma confusão aqui, né? O texto queria dizer que há os digitais e os analógicos, porque os relógios de ponteiro, que são esses aqui, são os mesmos que são identificados como analógicos, tá? Então, na verdade, aqui, em vez de ponteiro, seria digitais, tá? Relógios digitais e analógicos, tá ok? E esse erro, ele continua, até na pergunta, ó. Veja as horas marcadas nos relógios analógicos e reproduza nos relógios de ponteiro. Então, na verdade, esse símbolo aqui, ó, é de um relógio digital, não é de um relógio analógico, tá bom? Então, aqui o termo está errado, relógios digitais. Mas o que eu queria mostrar para vocês mesmos é a questão de geografia, que é um texto, né? E nesse texto as informações que estão colocadas lá, além de darem margem a pensamentos divergentes do que é a realidade, ela pode interferir no inconsciente, né? Coletivo, vamos dizer assim, ou seja, na formação do jovem cidadão, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar a semana 4, tá? Que foi a que eu estive visualizando, né? E aqui fala do poder público, tá? Então veja que as informações não estão muito claras, estão imprecisas e elas podem inclusive ter uma consonância ideológica. Então vamos lá, tá? Ó, diz aqui que o poder público, né, o povo brasileiro, né, por meio do voto, elege representantes para cuidar do Ministério do país, Estado, município. Até aí tudo bem. São vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidente da República. E aí conclui assim: essas pessoas são responsáveis pelas leis brasileiras e formam o poder público. Então veja que aqui está dizendo que essas pessoas formam o poder público. Porém, aqui embaixo está dizendo que o judiciário também faz parte do poder público. Contudo, essa informação de que o judiciário forma o poder público não está aqui em cima. Então isso leva a um erro, né, de interpretação depois, porque afinal de contas, quem forma o poder público? Esse grupo de pessoas, poder legislativo e executivo, ou também o poder judiciário, né? Então, duas informações no mesmo texto. E aí continua, poder legislativo é o poder que encarrega fazer as leis que serão aplicadas em nosso estado. E aí eu me pergunto, poder legislativo se refere apenas às assembleias legislativas, apenas os deputados estaduais e os deputados federais, né? Então, não sei, fica confuso. E os municípios? A Câmara de Vereadores. Os vereadores também não são encarregados de fazer as leis, né, do município, né? De estudar as leis do município e aprová-las? Então veja que as informações não estão muito claras, está com um texto confuso, sem muita objetividade. Aí pode ver que aqui continua, né? Falando do Poder Legislativo apenas como deputados. Mais uma vez os vereadores ficam de fora, tá ok? E aí a gente continua, vamos lá, né? Nós temos aqui uma tabelinha, ok? E Poder Executivo. Aí vem aqui, ó. O Poder Executivo é o maior e o mais complexo de todos os poderes, né? Então veja, aqui tem uma informação errada, porque o Poder Executivo ele não é o maior, né? Não existe uma hierarquia de maior e menor nesses três poderes. Posso até dizer que o Poder Executivo seja mais complexo, determinado por causa da questão que envolve os ministérios, as secretarias, pastas, etc. Mas falar que ele é o maior poder
no Estado democrático de direito do Brasil está errado, né? A própria Constituição garante que não existe essa hierarquia assim de esse é maior do que o outro. E a gente vê esse erro se repetir quando fala do Poder Judiciário. Começa dizendo que o último desses três poderes é o Judiciário, né? E olha, se nós estamos colocando que um é maior que o outro e que o Poder Judiciário é o último, nós podemos vislumbrar aqui um pensamento tendencioso, né? Algo que pode, no inconsciente, né, da criança, já ir levando no futuro a pensar dessa forma, né? De que o poder executivo é mais importante, é o maior, né? De que o poder judiciário é o último dos poderes, não tem tanta importância. Então esse texto pode ter sido feito de forma realmente ideológica e pode ser que foi um descuido da pessoa, talvez a maneira dela pensar acabou extravasando no texto, né? E a gente continua com as incorreções, né? Porque diz assim que o Poder Judiciário, a função é verificar se as leis elaboradas pelo Poder Legislativo são boas ou não. Veja, a lei ela não deve ser tratada como boa ou má, porque uma lei pode ser boa para um cidadão e ruim para o outro. Uma lei pode ser boa para a empresa e pode ser má para os colaboradores. Então, assim, essa questão se a lei é boa ou não, não ela deve ser julgada. O Poder Judiciário tem o papel de interpretar a lei, né, conforme a Constituição e verificar se as leis são justas, né? Se a lei é justa, ela deve ser aplicada. Se ela é injusta, ela não deve ser aplicada. Agora, não se trata de dar um juízo de valor para uma lei. Uma lei pode ser boa ou má, dependendo da situação, dependendo de quem está envolvido, dependendo de quais dos lados tem interesse. Então, o que nós temos que colocar para o estudante, para o jovem cidadão, é que as leis podem ser justas ou injustas. E que o Poder Judiciário tem o papel justamente, né, o próprio nome diz, justiça, de trazer a justiça, tá ok? Então, mais uma incorreção. Sem falar que o PET muitas vezes vem com umas imagens que são muito horríveis, né? De uma resolução muito baixa, se você for imprimir não dá certo, então é preciso substituir, né? E esse texto que está aí, ele tem uma fonte. Só que quando você clica na fonte, eu vou até abrir aqui para vocês verem, leva para o site do município de Catanduvas. E aí você pode olhar aqui, ó, que não tem o texto, né? Cadê o texto? Então você vai olhar aqui, ó, e você não vai encontrar o texto, tá? Pode ser que o texto esteja por aí, perdido em algum lugar no site aí, mas a fonte, a referência ao texto, a esse texto que aborda esse assunto que é importante, né? Ainda mais na atual conjectura do nosso país, né? Atual estrutura política que nós estamos vivendo, é um texto importantíssimo que nós precisamos colocar na cabeça dos nossos adolescentes, jovens, né? Das nossas crianças, que existe esses três poderes no nosso país, mas que eles são coesos, harmônicos, que eles devem dialogar para que a democracia exista. E não ficar colocando essas coisas meio que inconsciente, né? De que um é melhor que o outro, tá? Mas aí isso é grave, né? Porque um PET que veio do Estado, tem aqui, ó, Minas Gerais, governo do Estado diferente, né? Tem toda essa coisa. Aí você vem aqui na fonte, né? Você clica aqui na fonte para ver onde tem esse texto, e aí você encontra o quê? Você não encontra nada, né? Você encontra o site de uma cidade, um município. Aonde que está o texto? De onde foi copiado? Cadê a fonte desse texto? Né? Quem é que fez? Então fica complicado, né? Você começa até a desconfiar das coisas, né? Enfim, aí vem, né, aquilo que eu disse para vocês, ó, a própria pergunta pode levar a um erro, né? Se o estudante responder aqui, ó, está dizendo que isso é verdadeiro ou falso, e aí está dizendo que essas pessoas formam poder público. De certa forma, é verdadeiro, porque de fato elas formam poder público, mas não só elas, né? Se eu colocar aqui que está errado, eu também posso justificar, né? Não, está errado porque está faltando um poder aqui, que é o poder judiciário, né? Os juízes, os promotores também formam o poder público. Então veja, um erro leva a outro, né? Tá ok? E assim, a gente encontra até algumas outras coisas, né? Que está se falando, por exemplo, de não... aqui na parte de história, né? Na parte de história, falando dos ciganos aqui,
dos povos nômades, o PET tenta falar de uma coisa que não deve ser praticada, que é a discriminação, o racismo, entre outras coisas mais. E você vê que inconscientemente o autor do texto, né, quando ele escreve assim, que as minorias étnicas mais marginalizadas do mundo, os ciganos, foram perseguidos desde a chegada do grupo étnico na Europa, no período da Idade Média, em plena época de domínio da Igreja Católica no continente, eles eram considerados diabólicos e pecaminosos. Veja que, quando você faz referência a uma instituição, a Igreja Católica, fora do contexto da época, você está, de certa forma, condenando essa instituição. Né? Você está condenando a instituição Igreja Católica sem lhe dar o direito de contra-argumentar. Então isso é perigoso, gente. Né? Isso é perigoso, porque poderia ser outra igreja. Né? Não foi só a Igreja Católica naquela época que condenou. Não, se você pegasse as igrejas protestantes depois de 1500 também, né? Ou hoje em dia, as igrejas evangélicas, né? Que muitas vezes aí afrontam os cultos afro-brasileiros, né? E principalmente cultos que praticam a magia ou que se referem ao espiritual de um modo diferente, a gente vai ver os mesmos erros, né? Só que isso não dá o direito de a gente estar colocando o nome da instituição sem contra-argumentar. Então, como se trata de um estudo de história, quando você analisa o erro de uma instituição, como no caso da Igreja Católica, você tem que também dar o direito de, de resposta. Né? Então, o que levou a Igreja Católica a cometer esses erros, né, contra os povos europeus? Foi todo um contexto da época, um contexto sociocultural da época, que não é que a Igreja Católica na época ela era fruto desse contexto cultural, né? Num contexto de um mundo onde as pessoas tinham medo, né, de tudo, de um contexto onde um mundo era desconhecido, a ciência não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Então, de fato, o diabólico era muito temido, né? E esses povos, por serem desconhecidos nos seus costumes, nos seus cultos, eram considerados diabólicos. Assim como os cristãos, no início do cristianismo, também eram considerados ateus, praticantes de ocultismo. Basta a gente olhar a história da igreja no início do cristianismo, como foi perseguida pelo império. Né? Justamente porque se dizia que os cristãos católicos comiam carne humana, bebiam sangue humano, matavam criancinhas, etc, etc. Então, assim, nós não podemos condenar nenhuma instituição, e aqui não estou falando só da Igreja Católica, qualquer instituição, de um passado tão distante, como a Idade Média, sem lhe dar o direito de contra-argumentar, sem contextualizar a época em que aquela instituição estava inserida. Quando você descreve dessa forma, em plena época de domínio da Igreja Católica no continente, inconscientemente você está dizendo que a culpa dos ciganos serem considerados diabólicos e pecaminosos estava numa ideologia religiosa. Mais uma vez você está criando uma intolerância. Seja uma intolerância contra a Igreja Católica, seja uma intolerância contra as religiões. Tá? Então cuidado, cuidado você professor, porque ninguém é neutro na sala de aula. Eu acho que não. Eu não sou neutro, você não vai ser neutro numa sala de aula. A gente vai para lá com nossos ideais, com nossos valores. Mas cuidado para não criar algo no consciente dessas crianças que vai fazer com que elas se tornem mais intolerantes no futuro. Tá bom? Então cuidado com o que você está dizendo. Nós como pedagogos, como docentes, nós somos muito importantes nesse processo. Nós somos muito responsáveis, né? Quantas pessoas passam por nossas mãos nas salas de aula, tá bom? Então cuidado, preste bem atenção naquilo que está por trás, né, das afirmativas. Então assim, gente, obviamente se a gente for, né, assim, eu não vou, não estudei o PET inteiro, tá? Aqui são algumas coisas como supervisor, vendo a fazendo a revisão de uns documentos aqui, eu me deparei com essas situações, tá? Então na hora, professora, de você fazer na hora de você montar o PET da sua escola, né, com as atividades, e é preciso ler com atenção, né, para verificar tanto esses erros, né, que são erros assim como na questão de matemática, de ângulo obtuso e ângulo reto, ou então lá do relógio, né, analógico e digital, como também de ideologias que podem estar por trás de alguns textos de história, por exemplo, né, de geografia ou de língua portuguesa. Então,
verificar de fato, né? Isso é papel do professor, né? Não só do pedagogo, mas do professor também, porque ele é responsável por aquilo que está sendo ministrado na sua sala de aula. Não é porque está no livro é que está correto, não é? Não é porque está na apostila que está correto, porque pode ser que, assim como a gente erra, né? Todos nós somos passíveis de errar, né? Nós somos humanos. Então, não é porque um texto veio de lá do estado, veio lá né? Ou veio de Brasília, não importa, né? Pode vir de qualquer lugar. O texto pode conter erros, imprecisões, né? Incoerências ou mesmo ideologias. Então, vamos ficar atento a isso, tá ok? Eu não vou passar todo o patch, mas se a gente continuar lendo, a gente vai encontrar algumas outras incorreções, vamos dizer assim, né? Aqui mesmo a gente encontra, né, o termo assim, a meteorologia é responsável por determinar a temperatura ambiente de uma cidade. Mas, na verdade, a meteorologia é a ciência que estuda a variação de temperatura no ambiente. Não é ela que é responsável por determinar a temperatura, né? E nem é o termômetro. O termômetro é um instrumento, né, que vai ser usado para medir a temperatura, como está dizendo aqui embaixo, corretamente. Contudo, né, o que determina a temperatura em um ambiente de uma cidade é o quê? São as atividades do próprio ser humano, né, as construções, a indústria, né, queimadas, ou mesmo fatos naturais, como a altitude de determinada cidade. Né? Então, o que determina a temperatura do ambiente é uma coisa, né? O que é responsável por medir a temperatura é outro. E o que estuda essa variação é a ciência, que é a meteorologia. Então a gente consegue perceber várias incoerências no texto, um texto mal formulado. Então, assim, eu estou falando desse patch aqui, do quarto ano, semana 3, semana 4, gente, tá? Então, estou falando desse patch aqui específico. Eu não olhei outros, mas assim, eu estou usando como exemplo para você, professora, professor, tomar cuidado, dar uma olhada, ler com cuidado, tanto por questões de erros grosseiros, algumas vezes, como também por questões de escrita mal feita ou mesmo tendenciosa, né? Então, cuidado aí, tá ok? Então, mais uma vez, fica com Deus, até a próxima.